Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 5. Se você puder colocar-se em pé novamente, se coloque, em reverência à leitura da palavra do Senhor. E depois de lermos o verso 29 de Atos 5, ainda em pé nós vamos orar. Atos capítulo 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pai, temos a Tua santa palavra, santa e poderosa, aberta diante de nós, e dependemos do ministério do Teu Espírito Santo para conduzir-nos dentro da Tua verdade. Que Ele ilumine o nosso entendimento, nos faça lembrar os ensinos do Senhor Jesus Cristo e que, ó Pai, nos dê também o poder de vivermos conforme a Tua instrução. Obrigado a Deus por este privilégio. Nós oramos na dependência dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Você considera a obediência algo importante? Você já percebeu como que a Bíblia trata da questão da obediência? A obediência na palavra de Deus, possivelmente, ela ocupa um lugar muito mais importante do que grande maioria das pessoas pensam, ou que grande maioria dos crentes até mesmo argumentam. Em Romanos capítulo 6, verso 16, por exemplo, nós lemos: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Você notou a seriedade desse versículo? Sois servos daquele a quem obedeceis. Ou seja, qual é a maneira de servidão aqui? A obediência. Se obedecem ao pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Sois servos de quem vos apresentardes para lhe obedecer. Ou seja, isto é algo extremamente importante para cada um de nós. Nós seremos servos, escravos daquilo a quem nos apresentamos a obediência. Jesus tocou no mesmo assunto em João 8,34, irmãos, quando ele disse assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Notem que nas palavras do Senhor Jesus, este fato ainda tem maior importância. Ele está falando do pecado e está dizendo que todo aquele que comete pecado torna-se um escravo do pecado. E ele coloca isso diante daqueles homens que conheciam a lei e a vontade de Deus. Em Mateus 6, 24, o Senhor Jesus chama a atenção daqueles que estavam lhe ouvindo durante o Sermão do Monte e diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. Aqui o Senhor coloca que essa questão da obediência, ela é absoluta. Você não pode, não tem como dividir a sua obediência. Você não tem como obedecer um pouco a um Senhor e um pouco a outro Senhor. Todos nós podemos obedecer a um único Senhor. Todos os seres humanos. Por isso Jesus disse isso, de tamanha importância e poder sobre nós. Aquilo que os apóstolos dizem em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, é o nosso propósito, é aquilo que nós nos propusemos. Muito mais importante que obedecer aos homens ou a si próprio, é obedecermos a Deus e a sua vontade. Se queremos servir a Deus, tudo principia pela obediência. Aquilo que nós chamamos de sabedoria passa pela obediência.
Aquilo que chamamos de bênçãos é consequência da obediência. E aquilo que chamamos de crescimento espiritual é resultado direto da obediência a Deus. Então não ouvide isso, não se engane sobre isso. Você pode dizer que tem fé, você pode dizer que conhece a Deus, você pode dizer que está crendo em Deus, você pode dizer que está servindo a Deus, mas se você não tem obediência a Deus, tudo isso é um grande engano. Tudo principia e se baseia no fato da obediência. Nós somos servos daquele a quem obedecemos. Então, quando normalmente falamos isso aos crentes, eles nos perguntam e com um desejo sincero na maioria das vezes dizendo: pastor, como eu posso obedecer a Deus? Se a obediência é tão importante, no que eu devo obedecer a Deus? Ou seja, em que a minha vida deve corresponder a esse objetivo? E olha, isso é tão interessante e sistemático, vamos dizer assim, dentro da palavra de Deus, que Deus separou na questão da obediência 4 áreas específicas. 4 questões específicas na minha e na sua vida, na vida de todos nós que já conhecemos Cristo em relação à obediência. 4 áreas, vamos dizer, simples de serem lembradas, 4 áreas essenciais para serem lembradas, ao ponto de eu chamá-las de o cerne da vida cristã. Eu não sei aqui quantos já trabalharam com madeira. Hoje, com alguns irmãos, eu estava relembrando quando de um jatobá, no começo dos anos 2000, eu e meu sogro construímos os bancos da igreja lá no norte do país. Aquele jatobá foi derrubado e daquelas pranchas de madeira tirado dele, uma imensa árvore, nós construímos aqueles bancos e o homem que tirou aquelas pranchas, que cortou para nós, disse: olha, essa madeira vai durar aquilo que dura as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, dos netos e mais tantas gerações para frente. E eu perguntei: por que o senhor diz isso? Porque é uma árvore com cerne. Sabe o que é o cerne da árvore? Não é a casca, não é aquilo que você vê por fora, é aquilo que está no interior dela e que, por exemplo, faz ela, junto com as suas raízes, resistir aos ventos, resistir às tempestades, resistir muitas vezes ao fogo. As árvores do cerrado têm essa capacidade, ou seja, elas têm cerne. Elas realmente são duras, duráveis e resistentes. Qual é o cerne da vida cristã? Envolve essas 4 coisas que eu vou dizer aos irmãos nesta noite. A primeira delas, a primeira e básica delas, e eu posso dizer aos irmãos com toda certeza, que se não cumprirmos esta primeira, as outras 3 vão ser apenas imaginárias. Tudo tem como base esta primeira obediência. E todos os passos dessas 4 questões de obediência, elas vão beneficiar alguém. E esta primeira questão, que é a santificação, é uma obediência em benefício da nossa própria vida. A primeira área que Deus nos manda obedecer é esta: de sermos santos em nosso viver. E o grande beneficiado de obedecermos desta forma somos nós mesmos. Observe algumas questões na palavra de Deus. 2 Coríntios 7:1 vai nos dizer: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ele fala da imundícia da carne e do espírito, ou seja, questões que podem se tornar ou ser pecaminosas através do nosso próprio corpo ou através da nossa própria alma. Questões que satisfazem ao corpo, mas que também podem satisfazer ao orgulho, ao nosso próprio eu. E aqui é nos dito: purifiquemos de todas essas coisas. Observe como Paulo diz aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação. Você sabe o que Deus quer de você? Santificação. É isso que ele está dizendo. E ele completa: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, pureza de vida. E talvez o verso mais conhecido, 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16 dizem:
como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Qual é a razão dos filhos de Deus viverem em santidade? É o caráter e a natureza do seu Pai. Nosso Deus é santo. E por isso, somos chamados a viver uma vida de santidade. Agora, quais os benefícios que eu tenho na minha vida quando vivo uma vida de santificação? O que eu estou dizendo é, afinal de contas, o que eu ganho sendo santo? Qual é o ganho pessoal que eu tenho vivendo uma vida separada do pecado? Eu vou ressaltar a primeira questão. Salmo 51, versos 11 e 12, vai nos dizer assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Você lembra depois do que Davi falou isso? Davi havia pecado, Davi foi disciplinado por Deus, Davi sentiu o peso da mão de Deus agindo sobre ele. E agora então que ele está pronto a confessar o seu pecado, a abandonar o seu pecado, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação, não me lances fora da tua presença. A primeira grande bênção de uma vida santa é a sua comunhão própria com Deus. Se você já provou da comunhão com Deus, você sabe quanto a presença e o agir de Deus na nossa vida é precioso. Você pode relembrar-se de quantos tempos difíceis e quantas lutas você já passou. E de quantas vezes a presença de Deus é simplesmente a única coisa que lhe restou. A comunhão com Deus é imprescindível. Mas ela só é possível numa vida de santificação. Ninguém pode andar de mãos dadas com o pecado e de mãos dadas com Deus. Não podeis servir a dois senhores. Aquele que vive em santificação tem aprimorado a sua comunhão com Deus. O salmista chega a dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Esta é a realidade. No Salmo 32, Davi vai dizer na mesma circunstância, bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz o homem, o bem-aventurado homem, a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Ou seja, é bem-aventurado aquele que vive uma vida de santidade. Uma segunda questão da importância da santidade para a nossa vida, eu posso resumi-la da seguinte forma. Se nós discutíssemos qual é o melhor plano de saúde que existe, eu creio que se daria um nome, 2, 3, 4 nomes de organizações médicas que cuidam da nossa saúde. Você já se apercebeu na Bíblia qual é o melhor plano de saúde que existe? Santificação. Quero uma demonstração disso? Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Literalmente, olha o que a Bíblia está dizendo. Não te esqueças da minha lei. No teu coração, guarda os meus mandamentos. A consequência disso, eles vão aumentar os teus dias. Santificação de vida geram pessoas que vivem e que vivem vidas de anos de vida e de paz. Não há melhor questão para a nossa vida do que a santificação. Para separar-nos do pecado e nos separar de tudo aquilo que destrói a nossa vida. Observe os versos 7 e 8 desse mesmo capítulo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. O melhor seguro de vida que existe, podemos dizer de forma concreta, é a vida de santificação. Porque ela nos faz ter uma vida de saúde e paz. E o princípio está escrito nesses versos. Aparta-te do mal. Não há melhor coisa do que viver uma vida santa. Mas ainda há um terceiro benefício. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tu sabes para que a santificação nos prepara? Você já leu sobre o céu? Você já leu o que
Tanto Apocalipse quanto outros livros do Velho Testamento falam sobre a morada de Deus, que ali não há nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de pecado. Apocalipse vai dizer uma série de pecados que não entram no céu. Acima de tudo, o céu é um lugar santo. A santidade nos prepara para morarmos no céu. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém é algo absoluto, não é? Ninguém verá o Senhor. Então a santificação ainda está nos preparando para vivermos no nosso lar celestial. Então comece por isso. O primeiro passo dessa obediência sempre passará pela santificação. Agora vamos ao segundo passo disso, a segunda questão importante de obediência. Agora uma obediência em benefício da sua igreja local, aquilo que chamamos de koinonia ou de comunhão. 1 Coríntios 12 vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Um só corpo, mas muitos membros. Aqui está o princípio da comunhão. Uma segunda obediência, ou uma segunda área de obediência para nós, está ligado intimamente a isso. Porque no mesmo capítulo, versos 25 e 26, nós lemos assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Você pode abençoar a sua igreja. E o passo inicial para que você abençoe a sua igreja é não se isolar. Não viver sozinho, mas viver naquilo que a Bíblia está falando, comunhão, uma comunhão preciosa. Agora, quais são as bênçãos que nós podemos dizer que uma igreja colhe quando os crentes vivem em comunhão? Preste atenção em alguma delas. Primeiro, todos vocês conhecem Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Em união. Que vivam em comunhão. Ou seja, a comunhão torna o ambiente da igreja agradável e saudável. É precioso, é bom, é suave. Ou seja, é algo que agrada a Deus, que os filhos de Deus vivam em união. Notem aquilo que Efésios 4,16 diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ele fala de um corpo, é uma igreja bem ajustada, ligada pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Olha, existe algo que todo crente deve ter muito firme em sua mente. Irmãos, não é porque alguns vêm ao púlpito e ocupam o púlpito, sejam pastores, sejam evangelistas, não é porque alguns recebem cargos ou são nomeados pastores, evangelistas, diáconos, que na igreja uns são mais importantes que os outros. Quando você não vem à igreja, hoje não é um dia onde nós temos uma grande parte da igreja viajando, talvez a maior parte, que sentimos a falta dos nossos irmãos. Todos os crentes, membros de uma igreja, são de igual forma importantes. Importantes por quê? Porque é o trabalho deles que gera o crescimento, tanto numérico quanto espiritual da igreja. Não há nenhum crente que possamos olhar para ele e dizer: olha, nós não precisamos deste. De forma alguma. Todos são de igual importância. Eu sempre que falo disso, eu uso com os irmãos o exemplo da irmã Ana. E como a irmã Ana abençoa a nossa vida. Não sei se você já contou todos os ministérios da irmã Ana, mas o maior delas e o principal desses ministérios é que a irmã Ana, apesar da sua idade, ela é uma mulher firme em oração. Nós temos lá, naqueles quadros, mais de 60 projetos missionários. A irmã Ana ora todos os dias por cada um deles. Ora pelos pastores da igreja, ora por aqueles que têm servido ao Senhor. Além disso, os folhetos que nós entregamos, você viu já quantas dobras esses folhetos têm?
A irmã Ana, ela há muitos anos faz isso. Ela que dobra cuidadosamente os folhetos, para que quando nós chegarmos ali à frente e tomarmos os folhetos, já estão todos dobrados e prontos. Mas tem uma coisa que a irmã Ana faz, que eu acho maravilhoso. A irmã Ana, durante a semana, junta as moedinhas, e quando ela chega no culto aqui, ela fica procurando as crianças, e entregando 2, 3 moedinhas para cada criança. E ela diz, é para que eles aprendam a servir ao Senhor dessa forma desde cedo, para que as crianças tragam aqui as ofertas alçadas ao Senhor. Você já prestou atenção na irmã Ana? Ela não está aqui nessa noite, ela está viajando. Mas é uma irmã que você olha, exteriormente tão frágil. Frágil. Eu acho que nenhum de nós é mais frágil do que a irmã Ana, na sua idade, na sua compleição física. Mas é alguém que se dispõe a abençoar a sua igreja da forma que ela pode. Irmãos, que todos nós tivéssemos o espírito da irmã Ana, o espírito de servir e de ser bênção no meio da igreja, através da comunhão com todos e do serviço a todos. João capítulo 13, verso 34, vai nos dizer qual é o resultado disso. João 13, 34 diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta é a consequência da comunhão. Que o nosso testemunho diante do mundo é que nós servimos e conhecemos a Jesus Cristo, quando vivemos realmente uma vida de comunhão e de interesse uns pelos outros. E há algo de extrema importância aqui nesse amardes uns aos outros. Você conhece uma igreja que tem comunhão e que vive verdadeiramente a comunhão, quando as pessoas estão preocupadas com quem está sentado ao seu lado. Uma preocupação de ajuda, de apoio, de fortalecimento. Você já prestou atenção nessas viagens curtas de avião, por exemplo, daqui a São Paulo, são 1h10, 1h15 apenas de voo. As pessoas se assentam nos seus assentos, dificilmente alguém se cumprimenta, se assentam, passam ali 2 horas juntos, naquela viagem curta, descem, como se não tivesse ninguém ao seu lado. Você já pensou se nós se comportássemos assim também na igreja? Como seria ruim? A nossa atenção e amor uns para com os outros é importante. Então falamos da santificação, falamos da comunhão, e agora note uma terceira área onde é importante a nossa obediência a Deus. Marcos 16:15, que está aqui sobre esta parede à frente da nossa igreja, diz o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se a santificação beneficia a você mesmo, a comunhão beneficia a sua igreja, a obediência agora nesta terceira área, a área da evangelização, é em benefício daqueles que estão perdidos. Primeira questão, pense como um dia você foi abençoado por isso e você foi beneficiado por isso. Grande parte dos membros desta igreja é resultado de grupos de visitação, de pessoas que vieram à igreja e que foram visitadas porque deixaram o seu endereço, o seu telefone e receberam visitas de irmãos dessa igreja que foram e pregaram o evangelho a eles. Isto é um benefício que cada um de nós pode dar àqueles que estão perdidos. Pregar o evangelho e ensinar-lhes de Cristo. Uma questão importante disso é que a evangelização, a obediência a ela, mantém o evangelho no centro da vida de nossa igreja. Sim. Notem que nós somos uma igreja, apesar da boa música, que não centraliza vamos dizer, a adoração durante o culto. Que apesar da comunhão, não centraliza a comunhão, mas centralizamos a pregação da palavra de Deus. O Evangelho do Senhor. Nós queremos que o máximo número possível de pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo através da pregação desta igreja. Por isso, as mensagens da igreja são publicadas na página do YouTube, são colocadas no site da igreja, para que pessoas possam ouvir aquilo que Deus tem a dizer a elas.
Por isso há, por exemplo, o Ministério Tribos de Israel, que todos os sábados bate de porta em porta no nosso bairro e nos bairros ao redor, anunciando Cristo. Por isso que investimos em material evangelístico, por isso que nos preocupamos tanto que cada um de nós seja um instrumento para a pregação do Evangelho, porque a evangelização está no centro da vida da nossa igreja. Pregar aos outros que Cristo é a solução está no centro disso. Também porque evangelizar ajuda pessoas que estão próximas a nós, que se consideram salvas, mas não o são. Você já percebeu quanto isso tem acontecido em tantas igrejas? Uma multidão de membros, uma multidão de frequentantes que não conhecem Cristo. Quantas e quantas pessoas se assentam nos bancos da igreja sem serem salvas? A igreja tem a obrigação de constantemente fazer isso, de pregar a verdade e pregar que a salvação se dá unicamente pela fé em Cristo. E ainda, a evangelização nos motiva a amar a Deus e aos perdidos. Você ama a Deus? Se eu perguntasse de um por vocês nessa noite, você realmente ama o seu Deus? Você ama o Senhor Jesus Cristo? Você serve a Cristo? E depois lhe perguntasse, qual foi a última vez que você pregou o Evangelho a alguém? Afinal de contas, como que se mede o teu amor por Cristo? Se perguntássemos, olha, você ama almas perdidas? Muitos respondem, pastor, claro que eu amo, eu já fui uma delas. E foi salvo através do quê? Da pregação do Evangelho. A minha família, quando eu ainda nem era nascido, meu avô, meus tios, minha mãe, eram idólatras. Nunca tinham ouvido nada da salvação em Jesus Cristo. Na década de 60, 2 jovens norte-americanos foram para o Rio Grande do Sul. Lá eles pregaram o Evangelho. Sabe o que o povo fez com eles? Os maltratou, os perseguiu, os maltratou muitíssimo. E sabe o que eles fizeram? Eles não desistiram. Eles ganharam pessoas para Cristo, e a primeira pessoa que eles ganharam ali foi aquele que veio a ser o nosso pastor, que é pastor da minha família já há mais de 50 anos. Depois dele, minha mãe, meu pai, meus tios, meus primos, grande parte da minha família ainda é incrédula, mas aquela parte que está salva em Cristo deve muito ao esforço daqueles irmãos que pregaram o Evangelho. Deus os enviou como instrumentos para que nós fôssemos tirados das trevas para a luz. E eu agradeço pela vida deles. Irmãos, o mesmo que foi feito por nós, nós temos a obrigação moral de fazer pelos outros. Se você foi alcançado, você precisa também alcançar aqueles que estão ao seu redor. Então, uma obediência em benefício dos perdidos. E em quarto e último lugar, se falamos da obediência como santificação, em benefício de nós mesmos, da comunhão em benefício da igreja, da evangelização em benefício dos perdidos, agora terminamos falando da adoração, que é uma obediência em benefício do nosso relacionamento com Deus. Notem o que 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 diz. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E observe o que a carta aos Hebreus diz, no capítulo 3, verso 13, verso 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Agora, a adoração em benefício do nosso relacionamento com o nosso Deus e o que nós estamos expressando através de adorarmos o nosso Deus. Efésios 5, 19 e 20 vai dizer o seguinte: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Hebreus 13, 15, ainda é citado que ofereçamos a Ele
sacrifícios de louvor, ou seja, o louvor que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós falamos de Deus, nós ensinamos sobre Deus e nós proclamamos Deus, como diz 1 Pedro 2,9, através dos nossos cânticos. Agora, você já prestou atenção como que Satanás tem usado esta área da vida da igreja para prejudicar a igreja? Todos aqui conhecem o hino número 9 do cantor cristão. Você lembra o que ele diz? Santo, santo, santo é o Senhor, Deus onipotente. Suas obras revelam, não é quem Ele é. Você já prestou atenção como esse hino 9 fala de Deus e exalta o nome de Deus? Sabe qual é uma das formas que Satanás mais tem atacado a igreja? É exatamente fazer com que a igreja mude o tema da sua adoração. Nós falamos que a adoração bíblica é, acima de tudo, uma adoração teocêntrica. Quem está no centro? Deus. Você já se apercebeu que a nossa adoração tem um só tema? Sim, só um: Jesus Cristo. Tudo aquilo que cantamos tem que estar se referindo a Jesus Cristo. Ele é o tema da nossa adoração. Mas você já se apercebeu como são os cânticos que têm invadido as igrejas? Não são teocêntricos, são antropocêntricos. Quem está no centro do tema e quem está no centro de tudo aquilo que se canta? O homem. O moderno movimento de louvor, vamos dizer assim, se dispôs a louvar a um homem e não a Deus. Então é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho, o que eu prefiro, e não aquilo que Deus quer, que Deus fará e que Ele prefere. Preste bem atenção nisso. A adoração na igreja, para beneficiar a vida dos crentes, precisa conduzi-los a Deus e a Jesus Cristo. Quando cantamos, é eles que devem vir em nossa mente, como realmente o fruto de lábios que confessam o seu nome. Se você já se apercebeu, há 3 questões, 3 formas que nós adoramos a Deus na igreja. Primeiro, nós adoramos a Deus através dos nossos corpos. Sim, os nossos corpos devem ser um instrumento de adoração dEle. Segundo, nós adoramos a Deus no momento que ofertamos. Quando ofertamos a missões, quando ofertamos para o sustento da igreja, ofertar é um momento de adoração, porque estamos adorando com os nossos bens. E então, o adoramos com as nossas vozes. Então, adore a Deus através de tudo isso e o sirva desta forma. Para concluirmos, qual o resultado da nossa obediência? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Me acompanhe nesta leitura. Efésios capítulo 1. Observe aquilo que o verso 5 diz. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora preste atenção como o verso 6 completa isso. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. O verso 11 vai nos dizer assim: nele, digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então o verso 12 diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória. O verso 14 nos diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. A quem redunda a sua obediência no louvor e glória do Senhor. Se existe algo que glorifica a Deus, é que os seus filhos, de forma voluntária, o sirvam e o adorem. Que o seu louvor seja tributado voluntariamente ao seu Deus. Agora vá comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Observe os versos 1 e 2, ele diz ao final do verso 1:
Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Sim, além de glorificar a Deus, nós damos graças a Ele por tudo que tem feito. Nos versos 8 e 9 é dito assim: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. A obediência deles, você percebeu como se deu? Saíram da idolatria para o serviço do Senhor. E isso trouxe glória e honra à pessoa de Deus. Existem muitos benefícios na obediência, mas acima de tudo, a sua obediência, a minha, será um testemunho a este mundo, a Satanás, a todos os perdidos, de que lado nós estamos. Não podeis servir a dois senhores. Que lado você está? A sua obediência demonstra de que lado você está. A sua obediência demonstra quem é o seu Deus, a quem você serve. Então, olha, em primeiro lugar, não brinque com isto. Obediência é algo muito sério. E, em segundo lugar, glorifique a Deus de todas as formas, através da sua obediência. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E você verá o benefício disso. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus pelo tempo que passamos na sua casa nessa noite.